Minha boa tarde, né? Espero que esteja tudo bem com vocês. A gente vai dar prosseguimento a mais uma aula nossa aqui, né? Nossos encontros, dia de terça-feira. E a gente vai trabalhar hoje a prova de 2018. Espero que todos estejam visualizando aí a minha apresentação, tá? Gostaria que vocês dessem um retorno só para mim ter a certeza que vocês estão visualizando aí na tela do celular de vocês. Estão conseguindo visualizar? Só dá um indicativo aí. Ah, ótimo. A Milena falou que sim, a Jennifer também. Que bom, então. Gente, então estou vendo que o pessoal está conseguindo visualizar. O ideal aí é que a gente tenha o caderno, né, uma caneta, para a gente começar a fazer algumas considerações e copiar algumas coisas, tá certo? Então, o que eu fiz aí, né, nesse primeiro momento, eu fiz a avaliação dessa prova de 2018, eu peguei ela, consultei lá e peguei todas as questões, né? Na minha visualização lá eu contei 16 questões na área de química, então tiveram lá essas 16 questões relacionadas à nossa área. E aí eu fiz um levantamento novamente dos conteúdos que caem, né? Ó. Então eu peguei aqui química orgânica, caiu isomeria. Esse assunto aqui, a gente vai trabalhar ele ainda em sala de aula. É um conteúdo importante, tá? Que a gente não viu ainda. Propriedades físico-químicas dos compostos orgânicos, também a gente tem como dar uma olhada nisso aí. Hibridização, ok, a gente já viu lá a hibridização, né? Que é SP2, SP3, SP, a gente já estudou isso aqui. Reações orgânicas, também falta a gente trabalhar esse conteúdo aqui em sala, tá? Então, foi esses os subconteúdos dentro da química orgânica, foi o que caiu mais, né? Caiu 5 questões de química orgânica. Termoquímica, como eu falei para vocês, sempre cai uma questão de termoquímica. Calor, caiu calor de combustão, que a gente já trabalhou isso, tá? Sala de aula, segundo ano, 2 questões. Eletroquímica é um outro conteúdo que eu falo para vocês que sempre cai, né? Eletroquímica, potencial de oxirredução, pilha de Daniel, totalizando aí também 2 questões. Propriedades da matéria, aí ele cobrou aí densidade, que esse conteúdo eu coloquei dentro da química, mas ele também poderia ser trabalhado aí dentro da física, tá bom? Mas eu botei aqui para a gente resolver uma questão de densidade. Química ambiental, cai bastante, química ambiental, geralmente são questões fáceis, né? Ó. Caiu uma sobre compostos tóxicos, aí que eu vou explicar para vocês. O solo, que sempre cai relacionado ao solo. E o petróleo, é coincidência. O petróleo também poderia ser classificado lá da química orgânica, mas a prova do passado a gente viu que caiu também alguma questão relacionada ao petróleo. E o solo também. Caiu uma questão de cinética química, que nem do ano passado, que são os fatores que afetam a velocidade das reações químicas. Foi a mesma coisa, muito parecida a questão, tá? E aqui, lá, os conteúdos do primeiro ano que eu classifiquei aqui como átomo. Distribuição eletrônica caiu ano 2019 também. E transformação de energia, tá? Então, perceba que se você fazer um mapeamento, ele é muito parecido com a do ano passado. Eu até trouxe a tabelinha aqui do ano passado, que vocês vão ver que os conteúdos, ó, muito parecido. Eletroquímica, ó, potencial de oxirredução, número de NOx, pilha de Daniel. Termoquímica, 2018 não caiu Leo de Reis, mas caiu calor, tá? Química ambiental, química do solo, caiu esse ano, e petróleo também em 2018. Então, são conteúdos que estão sempre se repetindo. Do átomo, modelos atômicos, distribuição eletrônica. São coisas que vocês têm que estar revisando direto isso aí. Ó. Cinética, perceba, foi cobrada a mesma coisa. Fatores que afetam as reações químicas, a velocidade das reações químicas. Aí química orgânica caiu reações, propriedades físico-químicas, que a gente vai avaliar isso aqui ainda. E cadeia carbônica, que está dentro aí da hibridização, que ele é cobrado também lá nessa prova de 2018. Então, se você for analisar os conteúdos
né, e fazer um comparativo aí de 2018 com 2019, perceba que os assuntos que estão caindo, eles se repetem, né? São muito parecidos. E o que é cobrado também dentro desses assuntos, né, os assuntos específicos, eles também são muito parecidos. E daí dá para você ter uma ideia, né, do que você realmente precisa reforçar dentro da química. Isso é interessante, né? Que eu vou pegar a prova de 2017, a gente vai fazer um comparativo também com essas outras duas. Vocês vão ver que o mapeamento é o mesmo, as questões são muito parecidas, os conteúdos são muito parecidos. Aí o que eu quero propor para vocês é que eu vou fazer isso, eu me comprometo, em pegar esses conteúdos separados e criar uma apostila por conteúdo com as questões que caíram nesses 3 últimos anos, né? E entregar elas resolvidas para vocês terem um norte, né? Para onde vocês devem visualizar, o que vocês devem estudar realmente. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos iniciar, né? Eu vou pegar aqui a primeira questão. Caiu uma questão anterior, que foi a 91, que ele vai falar sobre isomeria. Eu preferi deixar ela mais para frente para a gente conversar um pouco depois sobre isomeria. Aí eu peguei a questão 92, tá? Essa questão 92, ela vai falar justamente de termoquímica. E é uma questão que ela tem um nível alto, tá? Essa questão aqui, ela requer um pouco de atenção da galera aí para resolver essa questão. Mas vamos lá, vamos ver como é que a gente desenrolaria uma questão dessa. Ele fala assim: o carro flex é uma realidade no Brasil. Estes veículos estão equipados com motor que tem a capacidade de funcionar com mais de um tipo de combustível. No entanto, as pessoas que têm esse tipo de veículo, na hora do abastecimento, têm sempre a dúvida: álcool ou gasolina. Para avaliar o consumo desses combustíveis, realizou-se um percurso com um veículo flex, consumindo 40 litros de gasolina. Opa, deixa eu pegar, grifar logo isso aí, essa informação. Quer dizer que pegou um carro flex, ou seja, o carro ele pode ser usado tanto com gasolina ou com álcool. E no percurso que ele fez aí de uma cidade, ele gastou 40 litros de gasolina. Vou grifar aqui. E no percurso de volta, utilizou-se etanol. Então, deixa eu só riscar aqui para a gente tentar compreender como é que é essa questão. Então, ele tinha uma cidade A e ele foi aqui para uma cidade B, tá? Primeiro momento, aí, deixa eu ver aqui, só para... Ele pegou o carrinho dele aí, ó. Vou fazer meu desenho aqui do meu carro. E ele foi para a cidade A, tá? E ele fala aí que nesse percurso ele usou a gasolina. Tá lá em cima, ó. Usou a gasolina. E ele gastou 40 litros de gasolina. Depois, ele pegou e fez o percurso contrário. Esse é da cidade B para a cidade A. E nesse momento aqui, ele não usou gasolina. Ele pegou e colocou álcool, né? Ele colocou o etanol aqui por percurso de volta. Então, a primeira ideia é tentar entender o que ele está falando aí, tá bom? Os carros flex, né? São os carros que eles usam tanto gasolina como álcool. Muitas pessoas têm dificuldade na hora de abastecer porque a gasolina é um pouco mais cara do que o etanol. O etanol é mais barato. Porém, com 1 litro de gasolina, tu consegue percorrer um caminho maior do que de etanol. Aí tu tem que fazer um cálculo para saber se compensa, né, tu usar a gasolina um pouco mais caro ou o etanol, que é um pouco mais barato, mas consome mais o carro. Então tu fica nesse paradigma. Aí ele dá algumas observações aí para a gente tentar entender quem é mais vantajoso, né? Se é a gasolina ou o etanol. A ideia inicial é essa.
Aí depois ele fala assim, considerando o mesmo consumo de energia, opa, isso aqui é importante. Quando ele coloca aqui, ó, mesmo consumo de energia. Mesmo consumo de energia. A gente tem que levar isso em consideração. Tanto no percurso de ida quanto no de volta. O quadro resume alguns dados aproximados sobre esses combustíveis. Aí se a gente analisar esse quadro aí, ele vai dar algumas informações. Ele te dá aqui os dois combustíveis. O álcool, que é o etanol, a gasolina. Ele dá a densidade desses combustíveis, né, que é a massa pelo volume. E ele dá o valor de combustão em quilocalorias por grama. Tá vendo esse sinal negativo aqui, galera? Ó, o etanol é menos 6 e a gasolina é menos 10. Esse sinal negativo aqui, ele indica que a reação é uma reação endotérmica ou exotérmica, galera? O que vocês acham aí? Vocês lembram lá? Essa reação aqui é uma reação endotérmica ou exotérmica? Só para a gente relembrar alguns conceitos aqui. Pronto, Cauã já matou aí, o Victor também. Então são reações exotérmicas, tá? São reações que estão liberando aqui calor, tanto na de cima como na de baixo. Então esse sinal negativo aqui, ele só serve para dizer que a reação é exotérmica, tá bom? Ele só está dizendo isso. Então, o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa fazer alguns cálculos, tá? A primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte, ó. Ele fala que tem o mesmo consumo de energia. E a gente viu que a energia aqui, ó, as unidades, ó, grama. Grama está relacionada ao quê? A massa. E quilocaloria, ele está relacionado à energia. Então ele está me dizendo aqui, ó, que para gasolina, que aqui embaixo, para cada grama ele libera 10 quilocaloria. Para o etanol, para cada grama, que é a massa, ele libera 6 quilocaloria. Então a ideia é essa. A gente vai pegar a massa e relacionar com a energia, tá? Professor, mas ele não deu a massa, ele deu aqui o volume. Exatamente. Por isso que ele te deu aqui, ó, a densidade, porque tu vai transformar esse volume em massa, depois, como tu tem a massa, tu relaciona aqui e determina a energia liberada no processo. Então vai ficar fácil aí, ó. O que a gente vai fazer? A primeira coisa, a gente vai aqui, ó, determinar a massa. A massa de quem, professor? A massa aqui consumida na gasolina, porque ele me deu o valor da gasolina. Ele disse que foi 40 litros. Então, eu sei que é o seguinte, vou até colocar aqui de vermelho, vocês não podem esquecer isso. Ó. Densidade é massa pelo volume, não é isso? Então, se eu fazer a substituição aqui, eu vou conseguir resolver essa questão. A densidade da gasolina lá é 0,7 igual a massa que eu quero. E o volume gasto lá na gasolina foi 40 litros. Então, como é que eu devo proceder aqui? Ó? Meio pelos extremos. Se eu fizer isso aqui, vai ficar assim. Ó, massa é igual a 0,7 multiplicado por 40. Não é isso? Essa aí, ó, vai ser a minha relação aí, ó. Eu peguei aqui a gasolina e estou calculando a massa. Só que aqui tem um detalhe, tá? Qual é o detalhe? Que a densidade aqui, ela está em ml. E o volume que eu estou usando aqui está em litros. Então eu tenho que transformar litros para ml. Não é isso? Ó? Eu sei que 1 litro corresponde exatamente a 1000 ml. Então, 40 litros, eu posso dizer que é exatamente 40.000 ml. Eu só fiz a transformaçãozinha aqui, galera, tá? Senão, não ia dar certo, porque a unidade aqui está em ml e aqui está em litros. Eu tenho que deixar na mesma unidade. Então, é mais interessante transformar litros em ml para mim manter a mesma unidade aqui. Então, eu teria que fazer esse cálculo aí, ó.
0,7 multiplicado por 40.000, a massa aqui vai ser igual, ó, 7 vezes 4 é 28, então vai ficar exatamente 28.000. Aqui, ó, tá? 28.000 gramas, essa é a massa. Então, eu já determinei a massa que foi utilizada no percurso, né, de gasolina. É até estranho, né, entender isso. Ó. Professor, mas trabalha com litros. Não, mas pode transformar em massa. Por que eu vou fazer isso? Porque se eu tenho uma massa agora, ó, eu posso determinar a energia gasta nesse percurso. Quando o álcool saiu da cidade A e foi para a cidade B. Ele usou 40 litros de gasolina ou 28.000 gramas de gasolina. Ou seja, 40 litros de gasolina corresponde, se eu fosse pesar isso aqui, ó, 28.000 gramas. Aí agora eu consigo determinar aí se eu tenho... Opa, volta aqui, perdão. Se eu tenho... Só mudar aqui a cor. Se eu tenho aí a massa, eu consigo determinar agora a energia, tá bom? Energia gasta, né? Usando aqui a gasolina. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui e vou fazer uma regra de 3. Ó. A gasolina está aqui. Ó. Ele está me dizendo que para cada grama de gasolina, eu tenho uma liberação de 10 quilocalorias de energia. Só que aí eu não usei 1 grama, né? A gente viu lá que foi utilizada 28.000 gramas. Então tá aqui, ó. 28.000 gramas. Eu vou usar quanto de... Foi usado quanto de energia? Chamo lá de x, regra de 3, meio pelos extremos. Então vai ficar assim, ó. X, que 1 vezes x é x, 28.000 gramas, multiplicado lá por 10, né? 10 quilocalorias. Aí agora eu consigo calcular aí a quantidade de energia utilizada. Se eu pegar esse 28.000 aí e multiplicar esse valor, tá? Da energia, eu vou ver que vai dar exatamente, acrescento só mais um zero aqui, né? Ó, 280.000 quilocalorias. Essa aqui foi a energia gasta no processo de ida, tá? Utilizando a gasolina. Quando eu usei a gasolina, eu gastei essa energia aqui, ó, 28.000 quilocalorias. Mas ele quer saber, na questão, é o volume de etanol. Aí, qual é a ideia aqui? A gente vai fazer o raciocínio contrário. Por quê? Porque bem aqui ele fala que o consumo de energia foi o mesmo, ó, o mesmo consumo de energia. Ou seja, quando tu faz o sentido contrário, tu vai gastar essa mesma quantidade de energia que gastou usando a gasolina. Aí tu vai determinar, nesse caso aqui, tu vai relacionar aqui a quantidade de calor que é liberada do etanol, né, ó, por grama. Tu tem essa energia, então tu determina a massa. Vai fazer o sentido contrário. Quando tu determina a massa, tu joga na equação aqui da densidade e tu determina o volume, porque tu tem a massa e a densidade, aí tu determina o volume. Perceba que aqui esse raciocínio ele é interessante por quê? Porque tu usa o raciocínio da gasolina para determinar a energia, depois tu tem que pegar essa energia e utilizar o pensamento contrário para determinar o volume do etanol. Por isso que ela não é uma questão tão fácil, é uma questão que ela requer um pouco mais de cuidado, né? Você tem que ter alguns detalhes aí para você conseguir desenvolver essa questão. Então a gente vai fazer isso, a gente vai fazer o raciocínio contrário, tá? Eu vou pegar só um espaço aqui, ó, onde eu desenhei isso aqui. A gente não vai usar tanto aqui, para a gente calcular agora o volume de etanol. Para determinar o volume de etanol, como eu tenho uma densidade, eu preciso da massa. Então a gente vai atrás da massa, tá bom?
Como a gente tem a energia relacionada com a massa, e a energia foi a mesma, então a gente consegue determinar a massa. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, que seria o terceiro passo, é determinar aqui, ó, a massa consumida de etanol. Então vamos lá. A gente vai pegar aqui, ó, para o etanol a gente sabe que são, para cada grama é utilizado 6 quilocalorias. Então aqui, ó, 1 grama consome 6 quilocalorias. Só que a energia que foi consumida no total do percurso foi essa lá que a gente calculou para a gasolina, que é 280.000 quilocalorias. Aí eu determino a massa de etanol que foi utilizada. Então vai ficar aqui meio pelos extremos, vai ficar 6x igual a 280.000, beleza? Aí depois, o que eu vou fazer aí? Eu vou passar esse 6 dividido lá para baixo, né? Vai sair, tá multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar 280.000 dividido por 6. Então, no final aqui, a gente determina a massa utilizada. Se a gente pegar isso aí e dividir 28.000 por 6, 280.000 por 6, vai dar exatamente 46.000, tá? Gramas. Essa aqui é a massa que foi utilizada de etanol. Então a gente já determinou aí a massa que foi utilizada de etanol. Só que ele não quer a massa, ele quer o volume. Então a gente vai usar aqui a densidade para transformar essa massa em volume. Então seria aqui, ó, o quarto passo, determinar, ó, o volume do etanol. Então, novamente, a gente vai só usar a equaçãozinha da densidade, ó, porque a densidade vai ser o seguinte. Deixa eu só botar a cor mais escura aqui, que eu estava usando. A densidade vai ser a massa pelo volume. Densidade, massa pelo volume. A densidade do etanol é 0,8. A massa, eu já calculei aqui, é 46.000. E o volume é o que eu quero, tá bom? Então, esse volume vem aqui para cima, esse 0,8 vem aqui para baixo. Então deixa eu só pegar isso aqui, ó. Vou jogar em outro espaço aqui para a gente calcular. Desculpa aqui, mas a gente vai vir para cá, ó. Então vai ficar o esquema, vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar volume vai ser igual a 46.000 dividido por 0,8. Então quando eu fizer esse cálculo aí, eu vou perceber que o volume vai dar exatamente 58, tá? 58, exatamente 58 ml. Se você fizer esse cálculozinho aí, vai dar esse resultado aqui, tá? Então, tá aqui o resultado, tá aqui o volume. Então, o item correto aí, ó, é o item D, tá? O item D. Perceba que é uma questão, um nível alto, tá? Você desenrolar uma questão essa, né, em pouco tempo, você tem que ter um amadurecimento já, né? Saber exatamente o que você está indo atrás e tal. Eu recomendo, quando você pegar esse tipo de questão, deixar para o final, resolver as questões fáceis. Deixa essa que vai te dar um pouco mais de trabalho para o final, porque sempre sobra tempo. Aí você, quando sobrou tempo, você vai para lá para resolver ela. Porque se você pegar essa questão e tentar resolver ela de cara, pode ser que você perca muito tempo, você fique muito estressado com ela, aí quando você pegar as questões fáceis, você não vai ter tempo, e às vezes pelo próprio estresse você acaba perdendo as questões fáceis, tá bom? Mas é uma questão boa, tá bom? Uma questão aí de termoquímica que envolve várias habilidades aí dos candidatos, né? Tentar fazer esses raciocínios inversos, calcular a densidade, relacionar as energias. Mas perceba que aí tudo sai por regra de 3, tá bom?
tudo saiu por regra de 3. Tudo bem, turma? Tranquilo aí? Dúvidas? Posso passar para outra questão? Beleza, então. Vou passar aí para a próxima questão, tá bom? A questão, ó, a gente está saindo aqui da questão 92, passando aqui para a questão 93, é uma questão de eletroquímica, tá? É uma questão de eletroquímica. Ele fala assim: em 1938, o arqueólogo alemão, aí ele fala o nome do arqueólogo aí, diretor do Museu Nacional do Iraque, encontrou um objeto estranho na coleção da instituição, que poderia ter sido usado como uma pilha similar às utilizadas em nossos dias. A suposta pilha, datada de 2000 anos a.C., é constituída de um pequeno vaso de barro, no qual foram instalados tubos de cobre, uma barra de ferro, que aí ele coloca aí aparentemente corroída por ácido, e uma tampa de betume, asfalto, conforme ilustrado. Aí ele te dá aqui, a figura é essa aqui, viu, galera? A figurinha que ele está se referindo é essa aqui, ó. Considere os potenciais padrão de redução. Tá aqui, ó, os potenciais padrão de redução. Aí ele pega o do ferro, do hidrogênio e do cobre. Vou até colocar aqui, ó, os potenciais desses compostos, só para a gente visualizar. Ferro mais 2, indo para ferro 0. Aí o potencial dele de redução é menos 0,44 volts. O de hidrogênio, não vou nem colocar o de hidrogênio, porque o de referência é 0, tá bom? E o potencial aqui do cobre, a gente vai trabalhar com esses dois. Ó. Cobre mais 2, indo para cobre 0. E o potencial dele de redução é mais 0,34 volts. Tá aqui. Essas informações que você precisaria avaliar nessa questão. Algumas sim, Letícia. Algumas eu coloquei. Tá bom? Ó, gente, vamos lá. Nessa suposta pilha, qual dos componentes atuaria como catodo? Olha só, novamente ele falando sobre as nomenclaturas, né? Ó. Catodo. Vamos lá. A pilha de Daniel, ele tem um cátodo e tem o ânodo, não é isso? A minha perguntinha aqui, básica. Qual dos dois aqui sofre oxidação? É no cátodo ou no ânodo? Quem é que vai sofrer oxidação, gente? É quem está lá no cátodo ou no ânodo? No ânodo. Vocês lembram lá? A oxidação ó, a oxidação, cara, ele acontece aqui no ânodo, não? Oxidação, ó. Aqui acontece no ânodo. No cátodo acontece o processo de redução, tá bom? Então, quando ele fala aqui, ó, qual dos componentes atuaria como cátodo, ele quer saber desses componentes aqui, quem é que vai sofrer o processo de redução. Exatamente, Letícia, seria lá no ânodo, né, o processo de oxidação. Mas aí ele quer saber qual desses dois materiais vai sofrer o processo de redução. Como é que eu avalio isso? Analisando os potenciais de redução, tá bom? E como é que eu avalio, professor, esses potenciais de redução? Eu vou olhar para aquele que tem o maior potencial. Aquele que tem o maior potencial de redução, ele sofre a redução, e aquele que tem menor potencial vai sofrer o processo de oxidação. Então, para vocês, aí, analisando esses dois potenciais, qual deles tem o maior potencial de redução? Não de oxidação, tá? O de redução. Quem tem o maior potencial de redução? O cobre ou o ferro?
Exato, ó. O cobre, o potencial dele é mais 0,34 volts. Então, quando ele tem contato com o ferro, ele sofre o processo de redução, tá bom? E o ferro, ele vai sofrer o processo de oxidação, porque o potencial dele é menor, o sinal negativo aqui, ó, menos 0,44, que é mais 0,34. Então, o do cobre é maior, tá? O potencial dele é maior. Então, ele sofre a redução e o ferro, por ser menor, sofre o processo de oxidação. E ele quer saber, ó, qual dos componentes atuaria como cátodo, ou seja, qual aquele que vai sofrer o processo de redução. Se a gente for analisar aqui, ó, quem vai sofrer o processo de redução vai ser justamente, ó, o tubo de cobre, né? Então o item correto aí, ó, o item D, tá? Da questão. Exato, seria, ó, o tubo aí de cobre. Beleza? Perceba que é uma questão que ela não é difícil. Você precisaria aí avaliar esses potenciais para saber quem é que está sofrendo oxidação, quem é que está sofrendo redução. E além disso, você tem que conhecer essa nomenclatura, né? Que a gente estudou bastante lá no segundo ano sobre eletroquímica. Saber quem é o cátodo, quem é o ânodo, né? Quem sofre a oxidação, quem sofre a redução. Então é importante vocês terem um entendimento sobre esses processos, tá? Porque sempre cai, galera, sempre cai algo de eletroquímica relacionado aos potenciais. Tudo bem? Tranquilo aí, galera? Podemos passar para outra questão? Dúvidas? Fica aqui à disposição, galera. Beleza, Raquel. Vou passar aqui, tá? Olha uma questãozinha, cara, de densidade. Essa questão ela poderia ser enquadrada tanto na área de química como na área de física, tá bom? Mas eu coloquei aí dentro das propriedades da matéria, densidade. A gente viu, acabou de ver lá na primeira questão que densidade é massa sobre volume, tá bom? É uma questãozinha de lógica, também dá para fazer cálculos. Mas a gente vai usar a lógica aqui para resolver essa questão, sem cálculo, tá bom? Então, eu quero que vocês dêem uma lida nessa questão agora, questão 95, tá? Dá uma avaliada nessa questão. Eu vou dar alguns minutinhos, eu vou beber água aqui, a garganta está seca. E quando eu voltar, aí eu quero que vocês digam qual item aí que vocês marcariam, tá bom? Aí a gente vai e responde com vocês, aí eu tento desenvolver uma lógica aqui que dá para fazer sem necessariamente fazer cálculo. Dava para fazer por cálculo? Dava. Mas dá para fazer só pelo raciocínio lógico, tá bom? Então, galera, eu vou dar um tempinho aí para vocês enquanto eu bebo água aqui, tá certo? Eu vou só tirar aqui a minha câmera. Eu venho já. Só beber um pouco d'água aqui.
E aí, galera, conseguiram? Já deram uma lida aí na questão? Conseguiram resolver ela? Qual raciocínio aí que vocês poderiam utilizar para resolver essa questão aí? Alguém chutaria algum item? Vou ler aqui com vocês. Fala assim: usando um decímetro cujo menor divisão de escala, isto é, a diferença entre duas marcações consecutivas, é de 5 vezes 10 a menos 2 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, grama por ml, não é isso? Então a diferença de uma faixa dessa para outra faixa dessa é justamente essa densidade aqui, a variação dessa densidade. Aí ele começa: um estudante realizou um teste de densidade, colocou esse instrumento na água pura e observou que ela atingiu o repouso na posição mostrada. Então, ele colocou a água lá, pura, tá bom? E viu que tá aqui, ó. Se a gente for pegar 1, 2, tá no terceiro risco aqui, né? Ó, tá no terceiro risco. Então a densidade estaria aqui. Isso aqui é um densímetro, equipamentozinho, um densímetro, que é muito comum nos postos de combustíveis, esse equipamentozinho. Então ele continua o raciocínio aí, né? Um dos outros recipientes, A e B, que são esses aqui, ó, o A e o B, contendo 2 litros de água pura em cada um, ele adicionou 100 gramas e 200 gramas de sal, respectivamente. Olha só o detalhe, galera. Vocês já fizeram aquela experiência lá com o ovo, que você coloca dentro da água, depois você adiciona sal e dissolve o sal? Antes de você colocar o sal, o ovo ele fica embaixo, né? Ele afunda na água. No momento que você coloca o sal na água, o que acontece com o ovo? Ele flutua, beleza? Por que ele flutua? Devido à alteração da densidade da água. A água ela vai sofrer uma alteração na sua densidade. A densidade dela vai ser maior ou menor, galera? O que vocês acham? Quando eu pego lá um recipiente com água e adiciono sal, né? E se eu colocar, antes de eu colocar, eu tenho um ovo aqui no fundo com água limpa. No momento que eu adiciono sal aqui dentro, o NaCl, eu percebo que esse ovo ele vai para a superfície. Isso acontece por quê? Porque altera a densidade da água. Nesse primeiro momento aqui, que o ovo está no fundo, a densidade ela é menor. No momento que eu adiciono sal, a densidade da água, né, que nesse segundo momento, ela é maior do que a do ovo. Por isso que ele flutua. Ou seja, quando eu adiciono sal aqui dentro desse recipiente, eu altero a densidade da água. Consequentemente, esse decímetro ele vai afundar ou ele vai subir um pouco mais? O que vocês acham? O que vai acontecer com o decímetro? Ele vai aumentar ou ele vai diminuir? Ele vai subir. Beleza, Letícia. Por quê? Porque a densidade da água vai ficar maior, então esse decímetro sobe. A mesma ideia aqui do ovo, entendeu? Quanto mais sal tu adiciona, mais ele vai subir, entendeu? Então no primeiro momento tu colocou 100, ele sobe um pouco. Depois tu coloca 200, que é o dobro, ele sobe 2 vezes mais. Por quê? Porque eu estou aumentando a densidade da água. Por isso que no Mar Morto, né? Vamos avaliar aqui, tá? Vamos avaliar aqui. Se a gente for avaliar aí, Letícia, o que vai acontecer? Ó? Quando o cloreto de sódio é adicionado à água pura, ocorre sua dissolução formando os íons sódio e cloro, né? Considere que esses íons ocupam os espaços intermoleculares da solução. Por isso que há o aumento da densidade da água.
Nestes recipientes, a posição do equilíbrio do decímetro está representado em... Olha só, se a gente for ver o item A, a posição é a mesma, né? Ó, no recipiente A e no B. Então, não poderia ser isso aqui. Não poderia ser porque é como se não tivesse alterado a densidade. Se a gente for ver o item B, o decímetro ele foi baixar mais ainda. Ó. É como se eu tivesse diminuído a densidade da água, por isso que ele desceu. Então, não pode ser o item B. O item C, se a gente for avaliar, aqui, ó, no primeiro momento, ele desceu mais, né? Ó. Ele está aqui, ó, 1, 2, 3, ele subiu lá para a quarta risca, ele desceu, e aqui também desceu. Não pode, né? Porque esse aqui está dizendo que a densidade da água diminuiu, e não é o caso. Aí a gente tem essas duas situações aqui, ó. Tem a situação D e tem a situação E, que em ambas a gente percebe que o decímetro ele sobe, tá bom? Ó, ele sobe aqui e ele sobe aqui também. Só que se a gente for analisar aqui, ó, se a gente for analisar claramente aí, a gente vê que ele sai aqui do 3, da risca 3, e vem aqui para a risca 2, quando você adiciona 100 gramas de sal, ou seja, ele pula apenas um quadradinho desse aqui, tá bom? Um quadradinho desse. Quando tu adiciona 200 gramas, ele tem também, como foi a mesma quantidade, ele tem que saltar apenas um quadradinho, que é justamente aqui, ó. Ele sai lá do 2, da risca 2, e vem aqui para a risca 1. Ele também aumentou só um quadradinho. Então isso aqui é muito coerente do que ele está falando, porque ele está colocando a mesma quantidade, então a alteração ela tem que ser a mesma. Quando tu analisa o item E, tu vai ver que ele saltou aqui, ó, 1, 2, 3, ele saltou aqui do terceiro risco e veio aqui direto para o primeiro risco. Então ele saltou 2 quadradinhos. Se fosse colocar o dobro, ele teria que saltar 2 também, ele teria que vir bem mais aqui para baixo, entendeu? Ó? E teria que aumentar na mesma proporção. E a gente percebe que isso não acontece no item E. Então, o item correto aí seria justamente o item D, ó, na questão. Seria esse item aqui. Porque ele soltou na mesma quantidade, na mesma proporção, Letícia. Por isso que eu não posso utilizar aí o item E, tá bom? O item A, B e C, eles jamais poderiam ser eles, tá? São aqui questões que são absurdas, né? Que a gente pode dizer que essas aqui não teria condição de ser elas. Ficaria em dúvida no D e no E, e a gente considera a mesma quantidade, as proporções, então a gente ficaria aqui com o item D. Beleza? É uma questão de raciocínio, né? Uma questão... Dá para fazer cálculo? Dava também. Dá para fazer um pouquinho de cálculo aí. Mas a gente não vai utilizar esses cálculos, tá? A gente vai deixar de lado. Mas daria para fazer. Então, eu vou passar aqui. Vou modificar. Questão 99. Questão boa. Química ambiental. Essa aqui é... Coloca aqui, ó. Propriedades da matéria. A gente estuda lá no primeiro ano, densidade, né? A gente estuda também ponto de fusão, ponto de ebulição. Essas coisas é bom estar em evidência, tá? Tá estudando para relembrar esses conteúdos. Geralmente cai. E aqui, na questão 99, a gente tem a parte de química ambiental. Ele vai falar aqui, nessa questão, várias informações sobre sinalização, tá? Então, tem umas numerações que estão relacionadas a alguns processos e tal. A gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai ler o que ele quer. Ele quer o seguinte: considere as identificações apresentadas no caminhão, o código
1005 correspondentes à substância. Analise essas duas figuras aqui, galera. Tá? Principalmente essa aqui. Essa aqui está escrito o que aqui, ó? Gás tóxico. Olha a caveirinha aqui, ó. Tá bom? Então, toda vez que você entrar em um local e você ver essas simbologias aqui, você tem que ter cuidado, porque aqui tem um gás tóxico que, se você inalar, provavelmente a pessoa vai a óbito, entendeu? Então ele quer justamente aqui qual dessas substâncias, né, que é uma substância tóxica que você não pode inalar de forma alguma. Aí ele dá algumas alternativas: o eteno, o nitrogênio, a amônia, o propano e o dióxido de carbono. Aí você vai assim, professor, e agora? Como é que eu vou saber, né? Qual dessas substâncias aí ela é um gás tóxico, né? Como é que eu vou saber isso aí? Primeira coisa, isso é um conhecimento até muitas vezes prático, né, do dia a dia. O que a gente pode descartar aí de cara, galera? O que, é que vocês poderiam descartar de cara? Ana Raquel colocou o item E. O gás carbônico, vamos lá. Será que o gás carbônico ele é tóxico? Será que o gás carbônico, se eu respirar o gás carbônico, ele vai me matar? Não, ó. O gás carbônico, inclusive a gente produz o gás carbônico, não é isso? Ó? A gente respira o oxigênio e libera o CO2. O CO2, ele não é tóxico. Ah, professor, eu posso respirar gás carbônico? Pode. A questão é o seguinte, tá, Raquel? Se tu tiver em um ambiente que tem muito CO2, o CO2, por ele ter uma densidade maior do que o oxigênio, ele expulsa o oxigênio. Então, não adianta tu só respirar o CO2. Tu tem que respirar o oxigênio para sobreviver. Então, se tu tem um ambiente que tem muito CO2, tem uma baixa concentração de oxigênio, e essa baixa concentração de oxigênio que leva a pessoa a óbito. Não é o dióxido de carbono que ele mata a pessoa, entendeu? Mas a presença dele influencia na quantidade de CO2 presente lá nesse espaço. Então, o dióxido de carbono, ele não é tóxico, tá? Professor, o que seria uma substância tóxica? É aquela que, assim, o processo de respiração, ele consiste, no momento que tu respira, o ar vai para os teus pulmões, depois vai para os teus alvéolos, que entra em contato com o sangue através de substâncias químicas apropriadas, tá? Elas coletam o oxigênio e levam esse oxigênio até as células. E depois ele libera o oxigênio, volta novamente, é como se fosse um transportador, um caminhãozinho. Aí pega novamente o oxigênio e fica fazendo esse transporte, tá bom? No momento que ele chega lá na célula, ele se liga ao CO2, volta e libera o CO2. As substâncias tóxicas, no momento que ela entra em contato com essa substância química, ela não solta mais ela, tá bom? Ela não libera mais ela fica presa a ela. Então, tu enche o pulmão de ar, mas esse ar ele acaba não indo para as células. Então, as células não têm energia suficiente para gerar energia, né? E essas substâncias químicas são chamadas hemoglobinas, né? O teu corpo demora a produzir novas hemoglobinas, então a pessoa acaba indo a óbito. Geralmente as pessoas que morrem por intoxicação, por algum gás tóxico, ela fica azulada, né? Que é a presença justamente do oxigênio no sangue, mas ele não é transportado para dentro das células. Então o dióxido de carbono ele não faz isso, tá bom? Os compostos orgânicos como, ó, pronto, vamos pegar aqui o nitrogênio. Nitrogênio. Cara, o nitrogênio ele é chamado de gás inerte. Só para você ter uma ideia, a atmosfera 72% é de nitrogênio. Então, o ar atmosférico que tu respira, ele tem
nitrogênio em uma maior concentração. Então, tu respira o nitrogênio direto. Todo ar que tu respira tem nitrogênio. Então, o nitrogênio, ele também não é um gás tóxico, tá? Pelo contrário, ele é um gás inerte. O que significa isso, professor inerte? Ele não faz mal nenhum. Ele entra na tua corrente sanguínea, sai e não reage com ninguém. O nitrogênio, para ter ideia, o nitrogênio faz uma ligação tripla, tá? É um componente altamente estável, esse composto aqui. Ele não se liga quase ninguém, tá? Então o nitrogênio, o N2, ele não é tóxico também, tá? Então o item B não poderia ser marcado de jeito nenhum. Nem o dióxido de carbono, nem o nitrogênio. Tudo bem? Isso, Letícia. A estrutura da molécula, sim, ela pode te dar indícios, né, de que o composto é tóxico ou não. De que forma, né? O Vitor cantou aí a ideia. Pega aqui a amônia. A amônia, se a gente for fazer lá, ela vai ter um par de elétron livre aqui. Ela vai ser piramidal, ela vai ter uma estrutura piramidal. Ela vai estar ligada a 3 nitrogênios e ter um par de elétron livre. E esse par de elétron livre, ele se liga exatamente à hemoglobina, que é o transportador de oxigênio para dentro das nossas células, tá? E quando ele se liga à hemoglobina, ele não solta mais, porque na hemoglobina tem uma estrutura de ferro, ela se liga justamente a esse ferro e não solta mais ele. E fica presa. Aí a pessoa respira, tem muito oxigênio, mas ela não consegue levar esse oxigênio para dentro das células. E a pessoa morre intoxicada. Então a amônia era muito perigosa, tá? Tanto é que esses compostos eles eram muito utilizados para alisamento de cabelo, né? E eles são proibidos hoje, porque a pessoa pode chegar a óbito, tá bom? Então a amônia, ela tem que ter cuidado, muito cuidado com ela. É um componente tóxico, tá? Então, cuidado aqui com a amônia. Professor, por que o propano e o eteno não são gases tóxicos, né? Porque esses compostos são estruturas orgânicas que são hidrocarbonetos, não é isso? Ó? O eteno, lá, ele vai ter uma ligação dupla, ligado aqui CH2, CH2. É utilizado aqui na queima de combustíveis o eteno. Então não são tóxicos. Isso, Cauã, tá bem. Só que tem que ter cuidado, tem compostos orgânicos que eles são tóxicos, tá bom? Eu vou até falar sobre isso, ó. O propano é uma molécula com 3 átomos de carbono e nitrogênio. Então eles não são tóxicos, esses compostos. Deixa eu ver, Letícia. O que você perguntou aqui? Peraí. Letícia, sim, ó. A estrutura do composto, ele pode dar uma indicação se é um composto tóxico ou não, tá bom? Geralmente os compostos tóxicos, eles vão apresentar pares de elétrons disponíveis, livres, né? Que são esses dois aqui, ó. Pares de elétrons livres. E estão ligados a um elemento químico, tá? Esse elemento químico aqui, ele vai apresentar uma alta eletronegatividade. Lembra lá das propriedades periódicas? É o terceiro elemento mais eletronegativo. Então é um elemento que ele é doido por elétrons. Então, aparecer algum composto, ele vai querer roubar esses elétrons. Então ele vai se ligar fortemente a esses componentes. Tá? Por isso que é um composto perigoso. É um composto perigoso. E ele mata, tá? A amônia é um gás tóxico. Sim, é um composto polar. É um composto polar. Os compostos apolares têm uma tendência de não serem tóxicos, mas tem que ter cuidado, tá? Eu tenho um composto orgânico aqui que ele é um hidrocarboneto e ele é altamente tóxico.
benzeno, altamente cancerígeno. Cuidado com ele, ó, benzeno. Apareceu benzeno, altamente tóxico. Outro composto altamente tóxico utilizado como solvente nas escolas de sapateiro, que é esse aqui, ó. Opa, perdão. Aí é o fenol. O fenol também, ele não é usado na escola de sapateiro, mas o fenol, ele é um composto... Não, deixa eu colocar aqui direito a estrutura. Deixa eu desenhar aqui, ó. Cuidado com o benzeno. Deixa eu desenhar aqui a outra. Além do benzeno, cuidado com essa estrutura aqui, que é muito parecido com o benzeno. Só que ele tem aqui o CH3, que ele é chamado de tolueno, tá? Solvente perigosíssimo. O pessoal usa para se drogar na escola de sapateiro. Altamente cancerígeno também e tóxico, tá? Então, dentro dessa questão, o item correto aí, ó, seria amônia. Mas cuidado nesses dois aqui, tá? Tanto é, ó, que na gasolina tem benzeno. Os postos de combustíveis, os frentistas, eles têm que usar uma máscara. Porque esse benzeno, ao longo do tempo, ele acumula no organismo e ele é cancerígeno. É um composto tóxico. Assim como o tolueno também. Quem manipula aquela escola de sapateiro, aquele cheiro bem característico, é relacionado aqui ao tolueno. Então tem que ter cuidado, tem que usar uma máscara, né? Os EPIs aí. Tudo bem, turma? Tranquilo? Tá, vou passar aqui, galera. Deixa eu ver se dá para responder mais uma questão aqui. Ó, a última questãozinha aí que a gente vai finalizar aqui a nossa aula, tá? Uma questão tá bem tranquila. Uma questão tranquila aqui, ó. E a gente vai perceber que a gente resolveu essa questão muito parecida da de 2019. Uma questão muito parecida com a 2019. Uma questão, ó, de cinética. Cinética química. A questão ele fala assim, ó. Vamos ler aqui o que ele quer, né? Ó. Segundo a hipótese proposta, ó, ele fala da hipótese, então a gente tem que ler o texto. O íon cloreto atua na decomposição fotoquímica do vermilion. Então vamos lá. Sulfeto de mercúrio 2 foi usado como pigmento vermelho para pinturas de quadros e murais. Esse pigmento conhecido como vermilion, escurece com o passar dos anos, fenômeno cuja origem é alvo de pesquisa. Aventou-se a hipótese de que o vermilion seja decomposto sob a ação da luz, produzindo uma fina camada de mercúrio metálico na superfície. Essa reação seria catalisada, olha só o processo aqui, ó, catalisada por íons cloretos presente na umidade do ar. E ele fala assim, segundo a hipótese, o íon cloreto ele está falando aqui no texto que ele está atuando como o quê? Um catalisador. É isso, ó. Ele deu lá a resposta lá no texto. Ele falou que o íon cloreto ele atua como um catalisador. O que um catalisador faz, galera? Dentro de uma reação química. Vocês lembram lá da aula que a gente viu na aula passada? Já respondeu aí o Cauã. O catalisador ele tem a função de diminuir a energia de ativação. E ele também não é consumido no processo. Não é isso? Ó? Ele diminui a energia de ativação, exatamente, Dawson, e aumenta a velocidade da reação química. Porque ele diminui a energia de ativação. Ele aumenta a velocidade, ó, da reação química. Se você for ver, o processo seria mais ou menos aqui. Ó. Eu tenho uma determinada barreira energética que os reagentes têm de superar para transformar aqui nos produtos. Não é isso? Ó? Tem os reagentes para transformar no produto. Aqui eu tenho uma barreira energética que é chamada de energia de ativação. E o catalisador ele vai atuar aí. Ó. Ele vai vir e vai diminuir essa energia de ativação. Então eu vou ter uma energia de ativação menor. Consequentemente, ele vai aumentar a velocidade da reação química. E aqui na questão ele fala que o íon cloreto atua como catalisador.
E a segunda hipótese, o íon cloreto atua na decomposição fotoquímica do vermelhon. O item C, ó. De que forma? Diminuindo a energia de ativação. Por quê? Porque ele é um catalisador, tá? Ele é um catalisador. Então, questãozinha que muito parecido com a 2019. Trabalhou cinética química, atuando, né? É aí que a gente tem que observar dentro dos fatores que afetam a, coloca aqui, a velocidade das reações químicas. Então, galera, dá uma estudada nisso aí, na cinética, que esses fatores são coisas simples, não precisa estudar tanto, né? Não tem cálculo, é mais teoria. Então cai sempre, tá caindo, então vale a pena dar uma conferida nisso aí, tá bom? Então a gente vai parar por aqui, gente. A gente vai parar